como nos reapropriarmos diante de um contexto, né, como tomarmos a nossa autonomia, né, individual e coletiva sobre a nossa saúde diante de um contexto onde, né, temos inúmeras dificuldades, né, enquanto classe trabalhadora, enquanto os de baixo da pirâmide social, né, para conseguirmos minimamente tempo, né, para a aquisição do conhecimento, né, que é um pré-requisito fundamental, né, para reapropriar a capacidade de auto-administrar sua própria saúde, né? Quais as possíveis saídas para se promover essa reapropriação, essa retomada, né, dos de baixo, né, em suas próprias mãos, sobre as suas capacidades de administração da sua própria saúde. Pensando esse ponto, nesse assunto, a partir de como no mundo do trabalho, no início até meado do século passado, esse tema era abordado, né? Fazendo o exercício de tentar trazer para nossa época os desafios que têm sido colocados, né? Sobretudo a partir de 2020, quanto a esse assunto, né? Escritos na imprensa operária anarquista, como o mundo do trabalho tinha uma leitura dissonante, né, das autoridades e da leitura mais estabelecida, e até pensando no nosso tempo, né? Como a população ficou bastante entregue, né, e sem ferramentas, né, sem instrumentos para ter uma posição sua, uma análise sua, pensando exatamente numa sociedade como a nossa, cindida em grupos econômicos, religiosos. Então, no mundo do trabalho, deu para ver nessa imprensa, né, que havia um entendimento bem particular, né, pensando no nosso tempo, algo que não se, pelo menos eu creio que não exista, né, ou não encontremos com mais expressão, né, visibilidade, pensando nesse sentido, né, espaço para manifestar a dissidência, né. A gente vive um período estranho, né, de uma variedade do mesmo tema, né. Por que falar desse tema agora, sobre a reapropriação da saúde, né? Ou a gente pode pensar também qual é a maneira como a gente pode, então, encaminhar essa reapropriação, né? Se ela é alguma coisa que precisa ser coletiva, ou ela pode começar com pequenas iniciativas, se a gente tem que depender de um Estado, de uma situação maior, ou se a gente pode se juntar em coletivos e pensar isso, se existem... Tem gente já fazendo tudo isso? Na verdade, a gente sabe que a definição, né, a compreensão sobre saúde, existe uma compreensão oficial aí, né, digamos assim, entre aspas, né, uma definição oficial, né, feita pela OMS, né, que remete à ideia de um estado de equilíbrio, né, de harmonia entre os vários aspectos, né, do funcionamento. É que a definição é boa, né? A definição é boa, não é ruim, né? Pois é. Boa a definição, na teoria, muito na bonita, teoria, como quase tudo, exatamente. né? Mas enfim. Exatamente. Que remete a essa ideia, né, de um paradigma holístico, né, total, né, digamos assim, que compreende o ser humano nas suas vários aspectos, suas várias facetas, né, que seria a harmonia, né, não só do funcionamento orgânico, né, como também das relações sociais, né, mas a gente sabe, como comentamos, inclusive, na primeira live ainda, né, que na prática o que domina o que tem dominado é o paradigma fisiologista, né, digamos assim, né, e inclusive, esse ponto, esse aspecto, que a maior parte dos
escritores anarquistas, né, dos trabalhadores, que publicaram os artigos que Rogério coletou, né, e organizou no livro dele, eles apontavam já desde o final do século XIX e início do século XX, né, que a saúde, né, é uma questão, mais do que qualquer coisa, de modo de funcionamento da sociedade, da coletividade. Mais especificamente, né, por serem trabalhadores anarquistas, né, mais especificamente, eles colocam um questionamento a respeito dessa estrutura hierarquizada, né, dessa estrutura que promove um acúmulo, né, de poderes, né, nas mãos de algumas poucas pessoas, né, sejam poderes políticos e ou econômicos que andam associados, né, sempre, né? Então, esse acúmulo, essa estrutura, né, que promove esse acúmulo, essa concentração, né, obviamente, ela promove um acúmulo, uma concentração de conhecimento também, né, nas mãos desses privilegiados, né, e não só de conhecimentos, como de recursos materiais, de acesso aos recursos materiais, né, e, portanto, uma contrapartida de uma escassez, né, para uma grande parcela da população, de escassez de acesso, né, aos recursos em geral, né. E naquela época, mais especificamente, final do século XIX e início do século XX, né, ainda no período de auge das lutas, né, dos trabalhadores revolucionários, né, nos sindicatos anarquistas, pela conquista dos avanços, né, nas condições de trabalho, dos avanços de melhorias, né, no mundo do trabalho, nas condições de trabalho. É sempre bom lembrar que a maioria dos chamados direitos trabalhistas clássicos, eles foram fruto de lutas realizadas, né, durante esse período, final do século XIX e início do século XX, né, lutas trabalhistas, e majoritariamente lutas conduzidas pelo campo anarquista, né, como o grande exemplo é as 8 horas de trabalho, né, e naquele momento as jornadas eram de 12 horas, né, de trabalho, ou mais 16 horas de trabalho, né. Então, naquele momento histórico, um mundo do trabalho extremamente precarizado, né, para os trabalhadores, né, as condições de vida completamente escassas, né, condições básicas de vida, né, como habitação digna, né, alimentação, né, digna, tempo de descanso inexistente praticamente, né, desde aquele momento que esse campo dos trabalhadores organizados já apresentavam, né, esse posicionamento, né, para a sociedade, mais especificamente para a classe trabalhadora, né, de que não é possível pensar em promoção da saúde se não se pensar, né, em uma mudança radical dessa estrutura social, né, desse sistema social que está posto aí, né, que mesmo em que pese todas as conquistas, né, que foram feitas historicamente de avanço, de melhoria das condições trabalhistas, que inclusive de alguns anos para cá vem sendo desmontadas, né, desmanteladas, né, mas mesmo que estejamos ainda, né, em que pese esse desmonte, né, desses ganhos, né, nas condições de vida dos trabalhadores, que são a maioria da sociedade, né, mesmo que estejamos no momento em que atualmente elas não são, em muitos casos, e não todos, né, mas não são tão precárias quanto eram no final do século XIX e início do século XX, mas ainda estamos em uma configuração, né, de um sistema socioeconômico, né, que submete ainda
e por outros meios agora, né, com o advento das tecnologias de informação por outras vias, né, submete os de baixo, né, a um processo de extenuação mesmo das suas forças, né? Eu falei das novas tecnologias porque a gente sabe que com o advento do trabalho remoto, por exemplo, né, ao invés de isso propiciar uma sonhada, né, redução do acúmulo de tarefas, né, na verdade, o que tem se visto é o contrário, né? As pessoas têm trabalhado tanto no seu ambiente de trabalho como em casa, né? Continua se exercendo essa superexploração, né, dos trabalhadores, né? As condições salariais, né, também vêm sofrendo processos de retrocesso, de certo modo, né, em que pese, mais uma vez, todo o avanço tecnológico, né, o aumento de produtividade, né, que deveria, supostamente, teoricamente, né, segundo pelo menos o discurso dos liberais, né, ser revertido em melhoria, né, da situação material dos trabalhadores, né, ao contrário, né, há vários estudos que demonstram que paradoxalmente, né, quanto mais avança a tecnologia, mais degradado vai ficando as condições de salariais mesmo, né, inclusive, né, de acesso mesmo aos bens, né, dos trabalhadores. E o que explica isso, né, é o fato de que o que vem sendo acrescido em termos de aumento da produtividade vai sendo apropriado em níveis em níveis maiores, né, por parte dos de cima, né, ou seja, dos grandes proprietários, né. Há alguns economistas que denominam isso, inclusive, de taxa de ganância, né, que diz, quanto mais aumenta a produtividade, e como eu falei, volto a dizer, há estudos que atestam isso, assim, né, de forma rigorosa, né, que o nível salarial, inclusive na Europa, em países ricos, o nível salarial dos trabalhadores, ele só vem caindo, inclusive em países como a Alemanha, onde eu inclusive morei, né, e ouvi isso, né, diretamente de estudiosos, né, da economia de lá, e de trabalhadores sindicalizados, né? Um país onde a produtividade cresce a passos larguíssimos, né? Em ritmo cada vez mais acelerado, mas o nível de acesso da população, né, aos bens, ou seja, o que se costuma chamar comumente aí, né, na economia, de poder de compra, né, só vem diminuindo, né. Por quê? Porque, como dizem esses economistas, né, que eu ia citando, quanto mais cresce a produtividade, mais os de cima aumentam a sua taxa de assambarcamento, né, digamos assim, de apropriação, tá, na forma do lucro, do aumento dos seus percentuais de lucro, né? E como dizia o Mahatma Gandhi, né, o famoso líder lá indiano, né, se os recursos são limitados, né, que são, né, os recursos da natureza, né, a partir dos quais se faz a produção, né, dos bens, né, e dos serviços, inclusive, né, são limitados. Então, se alguns têm de mais, é porque, logicamente, outros têm de menos, né? E os trabalhadores do final do século XIX e início do século XX, em que pese a distância, né, de tempo em que nós estamos, né, em relação a eles, continuam tendo razão, os trabalhadores anarquistas. Não podemos pensar em saúde, e falar em saúde, se não fizermos uma reflexão radical sobre o modo de funcionamento desse sistema socioeconômico que
que não favorece, né, as condições necessárias para a promoção plena da saúde da maior parte da sociedade, que são os de baixo, que são os trabalhadores. O que é que se entende por saúde, né? Então, esses textos, né, esses escritos, né, que são tanto textos de diário, resenha bibliográfica, crônicas, artigos, contos, né, e até capítulos de livro, né, que compõem essa coletânea aqui, né, tratam de diversos temas. Eu vou fazer uma apresentação aqui do índice do livro, tá? Esse é o sumário, tá vendo? O livro impresso foi a primeira edição, aí final de 2023. Bom, aí agora em 2024, nesse meu tempo, eu encontrei mais artigos, né? O impresso tem 50 artigos. Nesse meu tempo, eu encontrei mais 20. Aí fiz um e-book. Aqui está a capa do e-book. Com coletânea com 50 mais 20 escritos da imprensa anarquista no século XX, debatendo esse tema, a saúde pública analisada por trabalhadores. Eu vou apresentar aqui o sumário, né, para ter uma ideia de como no mundo do trabalho a saúde não era tratada como um tema exclusivamente orgânico. Né? Havia um entendimento mais largo do que via ser saúde, né? Passando pelo orgânico também, né? Então eu fiz uma organização cronológica dos artigos, né? O primeiro, esse aqui, o primeiro sem data, de Lima Barreto, eu peguei do diário íntimo dele, né? Um trecho em que ele contesta a concepção de ciência eugenista do seu tempo, né? E traz, né, uma posição distoante, né, dissonante em relação à intelectualidade oficial do seu tempo, né, sobre a ciência, né? Aí vem, olha, temas tratados, né? Miséria e Revolução, dizendo Vaz, que era no Vasco, morte, velhice, doença e invalidez. Esse Um Profeta Moderno, 1, 2 e 3, Al-Khayyam, eu tenho para mim que isso aqui é Lima Barreto, pela pegada que tem, sabe? É um conto, né? Que fala de charlatanismo, na verdade, né? Aí tem essa biografia, uma crônica de Giuseppina Stefani Bertatti, Casas de Convalescência, Medida Inteligente, Médicos e Medicina, Proezas de um Antropopiteco da Medicina em Santa Rita, Ultracoma, a crise atual, a medicina legal, uma consulta de João Crispim, a medicina e o proletariado, a crise sob o ponto de vista social, médicos e charlatães, pólvora e cocaína, a lei, o esporte. Comer carne? Não. De Labelo, né, do vegetarianismo, pela criança, pela mulher, pela humanidade, de Maria Antônia Soares, a crise e as suas causas, contra o regime da fome, a única necessária solução, João Crispim, o problema das subsistências, para que tomar pílulas digestivas é uma tolice. Horror da varíola e pavor da vacina. Tolomei Júnior, para mim isso também aqui é Lima Barreto. Tolomei Júnior, né? Em torno da luta contra a tuberculose, uma conferência do doutor Queraltó. Guerra barata e econômica, problema vital de Lima Barreto, a superstição do doutor de Lima Barreto, o espantalho da loucura, Domingos. Bom, olha, são 70, né? Então não vou ficar lendo cada um, mas assim, dá para ver que a ideia de saúde, né,
está debatido tanto a parte orgânica dentro de um contexto que é social, econômico, histórico, religioso, né? Tem até um artigo também sobre tem os médicos espírita, cadê? Catolicismo e higiene, tá vendo? A morte, Deus de Nauma, tuberculose, médicos e gramáticos, higiene mental, vasectomia, educação sexual. Então tem uma largueza, né, na abordagem da questão da saúde, né? Inquilinato, essa questão do inquilinato, também. E caracteriza bem a concepção de saúde que os trabalhadores tinham. Então, assim, nesse sentido, né, pensando nossos tempos, né, geralmente, pronto, no período da 2020, né, a gente tem um encaminhamento do entendimento meramente orgânico, né, para os enfrentamentos, né, e continua nessa abordagem, né, com o da mesma solução medicamentosa, né, onde até os espaços de crítica e de recusa, né, são endemonizados, né, são taxados, estigmatizados, né, em nome, né, de uma verdade científica inquestionável e pétrea, né? Então, a concepção de saúde que o mundo do trabalho tinha, né, envolvia, né, as condições de trabalho, né, exploração do trabalho, como era bastante intensiva, né? Como você lembrou, né, a jornada de trabalho era de 10, 12, 14, tinha casos de 16 horas de trabalho diários, né? E, inclusive, isso com crianças era feito, né? Então, assim, na verdade, idosos. Na verdade, assim, é outro indício de que a mudança da monarquia, o fim da escravatura negra e o início da república, né? Para os setores populares, as coisas ficaram mais intensas em termos de exploração, de violências. Isso está muito bem registrado na imprensa operária anarquista do período, né? Os processos e procedimentos usados no trato dos trabalhadores, homens, mulheres e crianças, em fábricas e fazendas, né, colônias, como era chamado, né, eram os mesmos, né? Sobretudo com crianças havia espancamento, né? Nas fazendas ainda havia o tronco, né? O pelourinho e procedimentos dessa natureza, certo? E demorou, né, a isso a ser e sendo erradicado, né? Não foi a inauguração da República que fez essa mentalidade medieval, né, dos endieirados, né, se deslocar. E, efetivamente, ainda hoje, ela existe, né, nos setores endieirados, né? Os setores endieirados têm uma mentalidade medieval, colonial, né, e estão se esforçando em fazer retornar essa época através, né, da inoculação, vamos dizer assim, usar essa palavra, né, da injeção de uma mentalidade voluntariamente subalterna, né, nos setores sociais, né, sobretudo os populares, né, uma vontade em se assujeitar, né, partilhando, né, uma concepção de saúde que é, por exemplo, né, se detém dentro dos conceitos biológicos, da biologia, ou entendendo, por exemplo, nesses enfrentamentos recentes, né, como tendo uma única solução, que é médica, né, assim, laboratorial, da indústria farmacêutica, né? Então, os trabalhadores não tinham essa visão estreita dessas questões, né? Então, eles encaminhavam, tanto nos artigos, como se você pegar as resoluções dos congressos
houveram 3 congressos operários no Brasil, né? Coisa que não é referida, não é estudada, não se fala disso, né? Os trabalhadores se organizaram no Brasil 3 congressos, para quem não conhece, era a Confederação Operária Brasileira, fundada em 1906, 1906, né? Teve o primeiro Congresso Operário Brasileiro, aí no Congresso surgiu a proposta da fundação da Confederação. A Confederação foi fundada, eles decidiram por um jornal, né? E aí eu digo assim, lembro, né? O jornal, né, hoje, para a gente tem um sentido. Na época, o jornal era o meio de comunicação social de maior penetração, né? Era a ponta da tecnologia. Curiosamente, a Voz do Trabalhador, né, assim, era um jornal de ampla difusão no Brasil todo, né? Aí, tanto que fundou-se. Em Sorocaba teve uma Voz do Trabalhador, na Bahia, em Belém, né, a Voz do Trabalhador. E isso aí desdobrou, né, essa presença popular, né, causou, né, dentro dos setores dirigentes, né, a Voz do Brasil, que foi fundada em 1935, se eu não me engano, se salva a memória, né, é bem uma reação contra essa perspectiva de algum meio de comunicação que traria, como trouxe, né, um olhar, né, as posições, opiniões e análise do mundo do trabalho, dos setores populares, né? Então, Vargas, com aquela ideia de que estava falando em nome do Brasil, não de um dos setores da sociedade brasileira, né, criou o rádio, né? No rádio, esse programa A Voz do Brasil. E houveram outras apropriações das criações do mundo do trabalho, né? Por exemplo, a COB, C-O-B, né? Já era uma sigla conhecida, né? E nos anos 30, né, os marxistas se apropriaram desse letreiro, né, inventaram um BOC, BOC, Bloco Operário Camponês, né, que, né, decalcando, né, dos anarquistas, né, tentavam se aproveitar de uma sigla conhecida, né, e dar o encaminhamento autoritário para as coisas deles, né? O segundo congresso aconteceu em 1913, o terceiro em 1920. Nas resoluções do congresso, as questões ligadas ao mundo do trabalho, aos setores populares, eram debatidas, né? Escola, salário, jornada de trabalho, condições higiênicas de trabalho, e saúde, inclusive, também, né? Então, era um tema, né, que partilhava dentro do mundo do trabalho, né, um lugar com outras questões. Não era uma especialidade exclusiva, né, que era possível de ser discutido sem alusão à concepção de ciência predominante, a sexualidade, a alegria de viver, ao direito a uma vida confortável, o bem-estar geral, a moradia, né? E vários temas. Não havia uma segmentação, né, uma separação, um recorte, né, das questões. A educação estava dentro, né, da discussão sobre escolas, inclusive, sobre a interação entre as pessoas, sobre as condições de trabalho dos trabalhadores, as condições de moradia, né, o entendimento do que era loucura, os adoecimentos, os acidentes de trabalho, tudo vinham junto, né? Um escrito de Florentino de Carvalho, Medicina Social. Lima escreveu, ele comenta 2 livros de Monteiro Lobato. Então ele comenta um livro Urupês, né, de Monteiro Lobato, que foi reeditado, inclusive, né, Urupês, e ele faz o elogio ao Urupês, né, que teria a qualidade de mostrar o mundo do roceiro, do sertanejo, né, sem resvalar, né, sem escorregar para
para generalizações ou estereotipias, né? Sem fazer rótulos, né? Sem fazer julgamentos, né? Que mostra o mundo da roça com mais proximidade, né? E simpatia. Né? Aí ele comenta olha, ele vem diz, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó. O seu livro é uma maravilha nesse sentido, mas o é também outro quando nos mostra o pensador dos problemas sociais, quando nos revela, ao pintar a desgraça das nossas gentes roceiras, a sua grande simpatia por elas. Ele não as embeleza, ele não as falsifica. Falas tal e qual. Entretanto, eu não poderia deixar de referir-me ao seu estranho livro, quando me vejo obrigado a dar notícias de um opúsculo seu que me enviou. Trata-se do Problema Vital, uma coleção de artigos publicados por ele no estado de São Paulo, referentes à questão do saneamento do interior do Brasil. Aí ele entra, né? Ele fala em Arthur Neiva, Carlos Chagas, Belisário Penas, que era higienista na época, né? E que diante da situação do pessoal que mora na roça, né, nos sertões, né, com verminoses e outras doenças mais, né, raquitismo, enfim, tinham uma solução puramente medicamentosa. Né? Por esse lado, julgo que ele e os seus auxiliares não falsificam o estado de saúde de nossas populações campestres. Tem toda a razão. O que não concordo com eles é com o remédio que oferecem. Pelo que leio em seus trabalhos, pelo que a minha experiência pessoal pode me ensinar, me parece que há mais nisso uma questão de higiene domiciliar e de regime alimentar. A nossa tradicional cabana de sapê e paredes de taipa é condenada e a alimentação dos roceiros é insuficiente, além do mau vestuário e do abandono do calçado. A cabana de sapê tem origem muito profundamente no nosso tipo de propriedade agrícola, a fazenda, o latifúndio. Nascida sob o influxo do regime do trabalho escravo, ela vai se eternizando, sem se modificar nas suas linhas gerais. Mesmo em terras ultimamente desbravadas e servidas por estradas de ferro, como nessa zona da Noroeste, que Monteiro Lobato deve conhecer melhor do que eu, a fazenda é a forma com que surge a propriedade territorial no Brasil. A fazenda é o latifúndio, que ele quer dizer, né? Ela passa de pais a filhos, é vendida integralmente e quase nunca ou nunca se divide. O interesse do seu proprietário é tê-la intacta para não desvalorizar suas terras. Deve ter uma parte de matas virgens, outra parte de capoeira, outra de pastagens, tanto alqueires de pés de café, casa de moradia, de colonos, currais, etc. Para isso, todos aqueles agregados ou coisa que valha, que são admitidos a habitar no latifúndio, têm uma posse precária das terras que usufruem. E, não sei se está isso nas leis, mas nos costumes está, não podem construir casa de telha para não adquirirem nenhum direito de locação mais estável. Onde está o remédio, Monteiro Lobato? Creio que procurar meios e modos de fazer desaparecer a fazenda. Não acha? Pelo que li no Problema Vital, há câmaras municipais paulistas que obrigam os fazendeiros a construir casas de telhas para os seus colonos e agregados. Será bom? Examinemos. Os proprietários de latifúndios, tendo mais despesas com seus miseráveis trabalhadores, explorarão mais os seus clientes, tirando-lhes ainda mais dos seus míseros salários do que tiravam antigamente. Onde tal coisa irá repercutir? Na alimentação, no vestuário. Estamos, portanto, na mesma. Em suma, para não me alongar, o problema, conquanto não se possa desprezar a parte médica propriamente dita, é de natureza econômica e social. Precisamos combater o regime capitalista na agricultura, dividir a propriedade agrícola, dar a propriedade da terra ao que efetivamente cava a terra e planta, e não ao doutor vagabundo e parasita que vive na Casa Grande, ou no Rio, ou em São Paulo. Já é tempo de fazermos isto, e é isto que eu chamaria o problema vital. Bagatelas, 1918.
essa é a abordagem que tem-se nos diversos escritos dos trabalhadores ao longo do espaço e do tempo, né, onde eu pude coletar esses registros. Né? Então, a questão da saúde, né, ou o entendimento do que seja saúde, né, ela inclui, né, o organismo, essa parte orgânica, biológica, né, de cada um de nós, mas ela não se detém aí apenas. Né? É considerado, né, nesses escritos dos trabalhadores, né, os enfrentamentos de epidemias, por exemplo. Tem um dos escritos que fala sobre esse ponto, né? Que sempre existe não epidemias, mas o que importa é que o organismo esteja vivo, esteja vivo nesse sentido, robusto, saudável para poder enfrentar. Não há como evitar essas epidemias, mas há como fortalecer o organismo, como? Né? Vendo as condições de vida dos trabalhadores, né? De trabalho, né? E as condições de uma boa alimentação, de uma habitação também confortável. Né? A possibilidade desses trabalhadores, né? Também se colocarem na vida de maneira ativa, né? E atenta, e tendo condições, né? De uma vida onde não só a alimentação não seja adulterada, seja saudável, mas as condições de trabalho, de vida, a alegria na vida, né? O acesso a divertimentos, ao estudo, né? A interação entre as pessoas. Então, é um entendimento assim, muito mais largo, né? Do que vem a ser saúde.